Valeu, Felipe. E o tema que foi escolhido para mim fazer a segunda prova foi o relatório 6, que é de oscilações eletromagnéticas de um circuito RLC. Então, eu vou falar sobre o relatório. Um circuito RLC, ele contém um resistor R, um capacitor C e um indutor R. E tudo se conecta numa fonte de tensão. Por meio do RLC, a energia eletromagnética total do sistema, ele não é constante. Então, existe sempre uma dissipação dessa energia. Esse relatório, né, ele apresenta uma atividade experimental sobre orientação de um circuito RLC. Ele tem como objetivo mostrar os processos de carga e descarga de um capacitor e um indutor RLC e determinar, né, o valor de indutância e a resistência do RLC. Então, primeiro foi proposto o procedimento A, que foi proposto para ser utilizado diferentes valores de capacitores e completar uma tabela. Logo, foi proposto também um procedimento B, que com um valor de 100 microfarad. E na atividade 2, ela pede para fazer um circuito que vai trocando as resistências, aumentando de 10 em 10, né, começando com 10 até 100, e discutir os resultados que foram apresentados. E logo, pede também para utilizar um circuito e fazer utilizando, né, a resistência de 200 ohm. Então, logo abaixo, eu vou discutir todos esses pontos que foram abordados no relatório. No procedimento A, tem foi utilizado, né, uma resistência uma indutância, de 685 microH e uma tensão de 6 volts. E nesse sistema, né, nesse circuito, ele contém uma impressora, ele contém o terra, contém uma fonte, contém também a chave, né, essas duas chaves de desliga e desliga, 2 resistores e é isso. E um capacitor também. A partir disso, né, foram utilizados alguns valores dessa tabela 1 para calcular o tal, para a capacitância indicada, onde que é multiplicado o valor da resistência e da capacitância. E nele foi possível encontrar alguns resultados que estão aí abaixo, que foram os resultados de tempo de carga, que variaram. E logo abaixo eu coloquei esses valores na tabela, comparando eles. A resistência interna utilizada foi a mesma em todos. O indutor também foi o mesmo. O que mudou mesmo foram as capacitâncias. Esse circuito de baixo é o mesmo de cima, só que ele foi colocado para rodar. E foi observado nesses gráficos, esse gráfico de baixo é um zulo de cima, que à medida que o tempo foi passando, diminui quer dizer, que descarregou a energia do sistema, né? Que ao longo do tempo foi descarregada essa energia. E podemos perceber, né, que todos os gráficos mostram isso, que à medida que foi passando o tempo, teve esse descarregamento de energia. E como podemos ver, né, e é isso, como podemos observar nesses gráficos aqui, né. Já no procedimento B, foi realizado o cálculo do tal para a capacitância que foi indicada, onde é multiplicado o valor da resistência e da capacitância. E com ele foi possível encontrar, né, o tempo de carga, o tempo de cada circuito, multiplicando o valor por 6. Então aqui temos RLC, o tempo de carga, né, foi 0,07128. Aqui embaixo a gente tem outro circuito, é o mesmo, utilizando a resistência de 10 ohm, e teve aquele mesmo
aquele mesmo processo de perdendo energia e o gráfico parou de oscilar, né? Parou de oscilação. No de baixo utilizou 20, 30, porque nessa seção, na 2, foi proposto que aumentasse as resistências para fazer a análise, né, dos gráficos, como é que seria. Então aí está tendo um aumento, ó, o RL 30, depois o RL foi para 40 e foi alterando até 100. O que a gente conseguiu observar é que com a resistência, né, quando a resistência vai aumentando, à medida que a resistência vai aumentando, a gente tem a perca de calor. Então, a gente tem menos oscilações no gráfico. Como podemos ver, no gráfico com a resistência de 100, a oscilação foi muito menor, perdeu a oscilação. E então, conforme a resistência vai aumentando, a tensão vai diminuindo, o que amortece as oscilações do circuito, fazendo com que elas tendam a zero. Então, para complementar a tabela 4, então, foi realizado um cálculo do tal para cada capacitância que foi indicada, onde é multiplicado, né, o valor de resistência e da capacitância. E com ele, né, foi possível encontrar o tempo de carga de cada circuito, multiplicando o valor por 6. Então, obtivemos esses valores aqui. Então, observa-se que as oscilações elas sofrem maior alteração no RL, fazendo com que o gráfico apresentado na figura 47 seja muito parecido com o gráfico apresentado na figura 27. Então, os valores RL eles são iguais e as resistências são diferentes. Então, quando a gente vai retirar o RL do circuito, o novo circuito, a gente apresenta ele da seguinte forma, que é como está nesse relatório, nesse circuito de baixo. Utilizando a resistência de 200 ohms, a capacitância de 99 microfarad. E vemos que as oscilações, né, nesse último gráfico aqui, que ocorreram oscilações. Então, como o circuito ele não apresenta RL, as oscilações elas não são amortizadas. Então, faz com que elas pareçam ser constantes e iguais. A conclusão que chegamos com esse relatório é que esse experimento ele mostrou muito produtivo, né, em relação a entender as relações existentes entre os dispositivos de RLC. Então, com os valores fornecidos da indutância, a gente percebeu que os valores da capacitância e da resistência interna obtêm-se uma alteração. Também na amortização, né, e mudando o comportamento das oscilações do gráfico. E também foi observado, né, que a resistência 1, né, o R igual a 120 ohm e o R igual a 200, isso não interfere na frequência da ressonância, sendo que então ela está relacionada apenas à indutância, né, e à capacitância do sistema RLC. Nada mais havendo a tratar. Muito obrigado pela atenção, professor. Tenha uma ótima férias, um ótimo descanso.